como fazer uma oração poderosa para expulsar a amante da vida do seu marido. Hoje eu vou ensinar para você como fazer uma oração poderosa, uma oração bíblica, uma oração que Deus ouve para expulsar o marido, para expulsar a amante da vida do marido. Se você é uma mulher que você está separada e seu marido está com outra mulher, ou se você é uma mulher que está casada, mas sabe que seu marido tem uma amante e você quer restaurar o seu casamento, então essa live, esse vídeo, que vai ficar gravado é para você. Quando eu me separei do meu marido, o Senhor falou comigo que ia restaurar o meu casamento. E eu não conseguia acreditar, deixa eu arrumar aqui o celular, eu não conseguia acreditar 100% que Deus ia restaurar o meu casamento, porque o meu marido, ele tava com outra mulher, e aparentemente feliz, e ele tava com ranço de mim, ele tava com raiva de mim. E o meu marido, ele não tava na igreja, foi naquela época, foi em agosto, Deus falou comigo em outubro de 2020, época de pandemia, as igrejas estavam fechadas, o meu marido nem estava frequentando igreja, e eu falava assim, Deus, como é que o Senhor vai falar com meu marido, se meu marido nem com o Senhor tá? Meu marido tá mais preocupado em beber, em festar, em transar, do que em se achegar ao Senhor. E o Senhor, e ele tá com outra mulher, Ele tá com a OM, como o povo fala aí, Tá com a outra mulher. Como é que o Senhor vai falar com meu marido? Como é que a amante vai sair da vida do meu marido? E aí o Senhor falou comigo exatamente aqui, nessa parte, em Gênesis 20, no versículo 7. Deus falou com Abimeleque. Abimeleque era um rei pagão. Era um rei que não conhecia Deus. E Deus falou com ele através de sonhos. Falou bem assim, Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é meu profeta, e ele rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é seu. Olha só, o pano de fundo, para quem não conhece essa história, Abraão, ele passando pelo reino de Abimeleque, ele ficou com medo do rei matar ele para ficar com a esposa, porque Sara era uma mulher muito bonita. E aí ele mentiu que a Sara era irmã dele, e o rei tomou a Sara como esposa. Tomou pro harém, só que o rei não tinha deitado com a Sara ainda. E aí Deus interviu. Olha só, Deus é pura graça. Abraão mentiu. Tem gente que fala assim, mas Deus não age na mentira. E vou te falar, ele não quer agir na mentira, tá? Ele não quer que você minta, melhor dizendo. Mas Abraão mentiu e Deus agiu com pura graça. E abençoou Abraão, mesmo ele estando em mentira. Já prefigurando a graça, já configurando a graça que é Cristo. Então Abraão mentiu e mesmo assim Deus falou com esse rei que era pagão para ele largar Sara. E ainda pedir pro Abraão, pedir pro mentiroso, presta atenção, pedir pro mentiroso orar por ele. Por isso que eu falo pra você que quando você se torna filho de Deus, ainda que você erre, você continua sendo filho de Deus. E Deus continua com você. Não é pra você continuar errando. Vamos fazer a conexão, da ovelha e do porco. A ovelha, ainda que ela se suje, ela vai continuar sendo ovelha. E ela não gosta da lama. Ela vai se lavar e vai continuar limpinha. E a Bíblia fala que nós somos brancos, mais brancos do que a neve, E aí, o porco não. Já o porco, que é aquela pessoa que não se arrependeu dos pecados ainda, que não se chegou a Cristo, ele ama o pecado. Ela ama o pecado. Que não é o nosso caso. Nós somos mulheres de Deus. Nós somos mulheres cristãs. Então a gente ama Jesus. A gente ama estar com Jesus. A gente ama fazer a vontade do Pai. Então, a oração poderosa que eu vou ensinar você a orar a Deus,
clamar a Deus pelo seu marido, clamar a Deus pela restauração do seu casamento, clamar a Deus pela restauração do seu coração, clamar a Deus para tirar a amante da vida do seu marido é essa. Presta atenção. Deus falou com um homem que era pagão. Então, por que você acha que Deus não vai falar com o seu marido? Deus vai falar com o seu marido. Por que você acha que Deus não vai expulsar, tirar a amante da vida dele? Deus pode tirar a amante da vida dele se você crer. Deus pode restaurar o seu casamento se você crer. Primeiro você precisa crer, porque a Bíblia diz lá no Novo Testamento, que eu não sei agora o versículo onde está direitinho, mas diz assim, ó, o meu justo viverá por fé. Acho que é em Hebreus, né? O meu justo viverá por fé. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é crer. Você precisa crer que Deus vai restaurar seu casamento. Segunda coisa, aliás, primeira de tudo, né? É você ir pro secreto e buscar em Deus a sua restauração. Porque ninguém busca a restauração do nada. Vou te falar, ninguém busca a restauração do nada. Quem tá com a restauração no coração é porque o Senhor já falou com ela. Deus já falou com você que quer restaurar o seu casamento. Porque ninguém busca a restauração do nada. O mais fácil, o caminho mais fácil, o mais comum, e inclusive que muitas igrejas já estão recomendando, é próximo. Separou, minha irmã? Olha só, seu marido já tá com outra, né? Agora, vida que segue. Eu ouvi isso. Vida que segue. Agora, né, é se curar pra você arrumar um outro marido e não repetir o padrão, né? Eu sempre falo isso também. Você precisa se curar. Se Deus não falou que vai restaurar o seu casamento, então você precisa se curar pra você casar novamente, se esse é o seu desejo. Por quê? Comigo, Sandra, Deus não permitiu que eu casasse novamente. Ele falou que eu era uma só carne com meu marido, que eu estaria ligada a ele enquanto eu vivesse e que ele iria restaurar o meu casamento. Tem gente que fala assim, mas Deus vai restaurar todos os casamentos? Eu vou falar, sinceramente, eu acho que não. Por quê? Porque Deus restaura aquele que busca. É a mesma coisa, Deus vai salvar todo mundo? Não, Deus salva aquele que busca a salvação, aquele que crê na salvação. Por isso que está escrito, meu justo verá por fé. Então, se você crer na restauração, crê que Deus fala com quem Ele quiser, crê que Deus acessa o coração de quem Ele quiser, então você vai fazer essa oração. Baseada nesse texto, você vai falar bem assim, ó, Senhor, assim como o Senhor falou com o rei pagão, assim como o Senhor falou com Abimeleque acerca de Sara, o Senhor vai falar com meu marido acerca da restauração do casamento. O Senhor vai falar com aquela mulher para sair da vida dele. Sabe por quê? Porque foi assim que aconteceu comigo. Deus falou com a mulher que estava com meu marido. Deus falou. Só que primeiro Deus precisou restaurar o meu coração. Por isso que eu falo para vocês que primeiro de tudo, para você acessar a bênção, Deus precisa limpar o seu coração. Deus precisa curar o seu coração. Por isso que na minha mentoria online, o Vida de Reino, o primeiro curso que você vai fazer lá dentro é o Transforme o Seu Coração em 30 Dias. Por quê? Porque depois que Deus limpar o seu coração, depois que você crer corretamente, aí sim. Oi, Luciana, tudo bem? Tá aqui no YouTube. Eu tô tentando dar um oi pra você, mas eu não tô conseguindo. Tudo bem? Primeira coisa que você precisa fazer é limpar o seu coração. Liberar perdão de verdade. Crer de verdade. Porque um coração ferido não consegue crer. Um coração ferido não consegue perdoar. Deus tirou a mulher que estava com meu marido quando eu perdoei ela. Quando eu perdoei ele, porque eu tinha ranço dos dois, eu tinha uma raiva tão grande dos dois, que eu falava assim, eu queria que um carro atropelasse ela e passasse por cima e voltasse e passasse de novo. Essa era a raiva, era essa raiva que estava no meu coração. Porque eles fingiam, né, ou sei lá, talvez estavam felizes mesmo, né? E aí tudo postava e aquilo me dava uma raiva, me dava um ranço. E aí o Senhor falou assim comigo, perdoa eles, perdoa ela faz parte do seu processo.
Ela está na vida dele para consertar o seu coração. Ai, Deus, eu não consigo perdoar ela. Eu tô com raiva dela, eu não consigo perdoar. E aí, teve uma situação que meu marido tinha combinado, né, de passar o Natal com ela e com os meus filhos. Como a gente estava separado, os meus filhos iam passar o Ano Novo comigo e eu ia passar o Natal com ela. Só que aí, na semana antes do Natal, a minha filha mais velha, a Amanda, brigou com ela. Teve um desentendimento lá. E aí a Amanda falou que ela falou mal de mim, né? Falou assim que... Eu nem lembro mais, gente, o que falou. Eu vou falar sinceramente pra vocês. Sinceramente pra vocês, eu não gosto muito de falar assim do meu passado, sabe? Falar do meu processo de restauração em si. Tem muitas coisas que eu não lembro. Só que o Senhor pediu para eu compartilhar. Eu já falei para vocês, né, que essas redes sociais minhas aqui são novas. Porque o Senhor tinha pedido para eu excluir tudo que eu tinha feito antes e começar tudo novamente. Até o meu social media, o que me ajuda, falou pra gente promover as redes, né, pra crescimento e tal. E aí o Senhor falou pro meu coração assim, não promova. Não promova. Só plante a semente, porque quem vai te promover ou quem vai levar a sua voz pras nações sou eu. Arrepiando toda aqui, ó. Então eu não vou promover os meus canais. Essa mensagem vai chegar a quem Deus quer que chegue. Então, eu lembro que ela falou de mim, ela falou algo de mim lá, que eu já nem lembro mais o que. Eu sei que a minha filha ficou brava com ela, ficou com raiva dela, me contou. E aquilo gerou mais raiva ainda no meu coração. E aí eu falei, Deus, como é que eu vou perdoar essa pessoa? E o Senhor falou, perdoa, porque ela faz parte do seu processo e a raiva está no seu coração. É você que tem que tirar a raiva. É você que tem que limpar o seu coração. E a limpeza do coração vem através do perdão. Por isso que também, no Vida de Reino, né, no Transforme Seu Coração em 30 Dias, eu ensino uma técnica poderosa de perdão. Porque eu não conseguia perdoar. As pessoas falam assim, perdão é decisão. Você fala, libera o perdão pela sua boca. Eu perdoo. E tá tudo certo. Só que não tá. Porque nós somos seres emocionais. E aí eu falava, já tinha falado várias vezes, né, que eu tinha perdoado, mas a raiva continuava no meu coração. E aí quando, de fato, eu liberei o perdão, foi no Natal. Eu orei, eu chorei copiosamente. Eu falei, Senhor, eu perdoo ela, eu perdoo o meu marido. Eu creio na restauração do meu casamento, Senhor. Eu creio que não está na mão dela, não está na mão do meu marido, não está nas minhas mãos a restauração. A restauração está nas mãos do Senhor. Pois eu vou te falar. Isso foi no dia 25, né? Quando foi no dia 26, ela terminou com meu marido. Ela falou pro meu marido assim, ela foi usada pelo Espírito Santo. Ela falou mesmo pro meu marido, olha, eu quero dar um tempo, porque eu sinto que eu estou atrapalhando a sua família. E a sua família é muito linda, e você sabe que eu sou família. Uma mulher separada, que teve 2 relacionamentos abusivos, tóxicos. Ela tem 2 filhos, os 2 filhos eram de pais diferentes. Uma mulher ferida. Hoje eu consigo entender, sabe? Ela era uma mulher ferida que se apegou ao meu marido, porque o meu marido era carinhoso, era amoroso com ela, né? E aí ela se apegou a ele e ela não queria largar dele. Só que nesse momento, o Espírito Santo falou através da boca dela. Do mesmo jeito que o Espírito Santo falou com o Abimeleque. O Espírito Santo falou na boca dessa mulher e terminou o relacionamento com o meu marido. Tanto que foi de Deus, gente, que uma semana depois, sei lá, um tempo depois, uma semana não, depois que ele voltou comigo, porque isso foi em dezembro, nós voltamos em fevereiro, 2 meses depois. 1 mês e pouco depois, né, porque foi dia
11 de fevereiro, 9 de fevereiro, 9 de fevereiro, se eu não me engano, que nós voltamos. E aí ela mandou uma mensagem pra ele, disse que um textão ele falou, falando assim: eu não acredito que você voltou com essa mulher. Eu não acredito que você voltou com essa Zinha. Depois de tudo que ela te fez sofrer, porque eu fiz mesmo meu marido sofrer muito. Só que a restauração, gente, me faz estar nesse lugar que eu não me envergonho do meu passado. Porque eu sei que o meu passado foi necessário para a construção do meu caráter, foi necessário para a construção dessa restauração. E a glória da restauração é de Deus, eu dou a Ele, eu não dou a mim mesma. Então, não importa como está a sua situação, mesmo que você olhe para o seu cenário, o cenário do seu casamento e fala, impossível, é aí que Deus quer agir. Sabe por quê? Porque o impossível cabe a Ele. E a Bíblia diz que Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Se tem uma pessoa que é especialista em impossíveis, é Deus. E eu estou aqui como prova da restauração. Porque o meu casamento nunca mais foi o mesmo. A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. E eu me apeguei nessa palavra porque o Senhor falava isso comigo. Quando eu não acreditava na restauração, ele falou muitas vezes: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E hoje eu tenho um marido amoroso, eu tenho um marido que faz de tudo por mim, pela nossa casa. Eu tenho um marido, o meu marido ele já era amoroso, ele já era um bom pai, sempre foi. Só que eu era uma pessoa rixosa, ranzinza, briguenta. Eu era o maior problema. E o Senhor transformou meu coração. Eu era o orgulho em pessoa. Eu vou te falar. Se Deus dinamitou o meu coração, se Deus conseguiu transformar o meu coração, imagina que Ele não vai transformar o coração do seu marido. Eu tenho certeza que seu marido é menos pior do que eu. Eu tenho certeza que talvez a mulher que está com seu marido é menos pior do que eu. Eu vou te falar. Eu não era flor que se cheire, não. Flor que se cheirava, não, tá? E eu posso falar assim, tem gente que fala assim, até o meu antigo social media, na minha antiga rede, ele falava assim, olha, você não pode falar muito do seu passado, não, porque tem mulher que não acredita, tem mulher que vai tomar ranço de você. Aí eu falava assim, ó, que elas tomem, sabe por quê? Porque Deus transformou o meu caráter. Eu sei de quem eu sou, do que pensam de mim, ó. O que eu não consigo controlar o que pensam de mim. Eu só consigo controlar quem eu sou. E Deus transformou meu caráter. Deus restaurou minha vida. Deus me encontrou. Eu era a mulher samaritana, não era na beira do poço que eu tava no fundo do poço. E Deus me encontrou. E Deus quer te encontrar também. Deus não quer restaurar o seu casamento apenas. Ele quer restaurar a sua vida, sua alma. Ele quer te alcançar, Ele quer te dar um sentido para você viver. Ele quer te dar um propósito. Ele quer te abençoar com toda sorte de bênção. Na verdade, Ele já te abençoou. Eu sempre falo isso, né? Pega Efésios 1:4 e guarda no seu coração. Deus te escolheu antes da fundação do mundo e já te abençoou com toda sorte de bênção antes da fundação do mundo. Só que você precisa acreditar nisso. Primeira coisa, precisa acreditar. Por quê? O próprio Jesus falou para Tomé, né? Tomé, bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Então, primeiro você precisa crer para depois você ver. Faz essa oração poderosa, depois você comenta aqui, ó. Comenta aqui o seu testemunho, porque eu tenho certeza que essa oração vai dar certo se você fizer com fé. Comenta o seu testemunho, porque o seu testemunho pode parecer pouco para você, mas vai impactar outras vidas. Nós estamos numa geração muito rasa, numa geração que poucos são os que creem realmente. Então, o meu testemunho, eu estou aqui falando do meu testemunho, de como aconteceu, porque foi assim que aconteceu. O Senhor restaurou o meu casamento, quando eu limpei o meu coração, quando de fato eu liberei o perdão. E aí, a bênção aconteceu. Então, se você é uma mulher que precisa de cura do seu coração, que precisa
descobrir o seu propósito, que precisa viver uma vida com propósito, que precisa descobrir o seu porquê. Então, vem caminhar junto com a gente na mentoria Vida de Reino. Olha só, o Vida de Reino é uma plataforma que custa 400 e poucos reais para você ficar um ano junto comigo. Um ano sendo treinada, assim como a Esther foi treinada. Eu não vou usar de gatilhos mentais, gente, para vender mentoria. Eu não sou dessas. Eu não sou dessas. Eu odeio. Eu odeio venda forçada. Odeio. Eu poderia muito bem falar assim pra você: olha, esse celular aí que tá na sua mão, se você derrubar ele, amanhã você vai dar um jeito de comprar. E ele custa muito mais que R$1.000. Mas quando é para investir em você, quando é para investir em autoconhecimento, quando é para investir em cura mental, espiritual, você não faz. Mas eu não faço isso, sabe por quê? Porque não é do meu feitio. Eu não gosto, eu odeio venda forçada. Eu tinha ranço de venda, sabe por quê? Eu não gostava de venda. Eu já tentei trabalhar com venda, porque venda, você ganha mais dinheiro com venda. Só que eu não dava conta de vender. Porque esse negócio de ficar usando de gatilhos mentais, usando da emoção da pessoa para vender, eu não dava conta. Eu não dou conta. Então, a mentoria Vida de Reino é para quem quer, de fato, transformar a sua vida. É para quem não se conforma mais com a situação. É para quem bate na mesa e fala: chega, eu não aguento mais. Aí sim você vai ter uma transformação genuína. Você vai andar com mulheres já transformadas. Lá dentro do grupo, do nosso grupo do WhatsApp, tem as minhas mentoradas, minhas primeiras mentoradas, que hoje já são mentoras. E elas me ajudam a te ajudar. Elas têm história de transformação. Porque Deus não restaurou o casamento delas, Deus restaurou elas. Então eu sempre falo, não existe restauração de casamento sem a restauração pessoal. Não existe a cura da maternidade sem a cura pessoal. Não existe a cura do casamento sem a cura pessoal. Então tudo se baseia na nossa transformação. E o Senhor falou: busca para mim as minhas princesas. Resgata as minhas princesas. Resgata as minhas filhas. Eu estou aqui com este propósito. Estou aqui plantando a semente para resgatar as princesas do meu pai, do nosso pai. Você é filha de um rei, de um pai amoroso. Tem tantas mulheres comendo das migalhas que caem da mesa do Senhor. Sendo que elas são filhas, elas deveriam estar sentadas na mesa. Elas deveriam ter acesso ao banquete. Ei, darabacorele, baixando, darabalaba, aqui, ó. Arrepiando todinha. O Espírito Santo tá falando com alguém aí, ó. Tantas filhas vivendo como plebeias, vivendo comendo migalhas de amor, migalhas de afeto, migalhas de comida, quando elas poderiam e deveriam ter acesso à mesa, deveriam ter acesso a um banquete. E elas não têm por causa das crenças limitantes que elas carregam, por causa das crenças erradas que elas carregam. E eu estou aqui para te ajudar a se libertar dessas crenças e acessar essa mesa do Pai. Não é para você ter uma coisa em detrimento da outra. Não é para você ter uma vida financeira abençoada e ter o seu casamento destruído. Não é para você ter sua casa abençoada e ter sua vida financeira destruída. Não, 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 não. É para você ter tudo. A herança que Cristo conquistou na cruz para nós nos dá acesso a tudo. Nos dá acesso à saúde, nos dá acesso à riqueza, nos dá acesso ao casamento abençoado, à família abençoada. Mas tudo isso vem com o resgate da sua identidade. Primeiro você precisa saber quem é o teu pai. Quando o teu pai é revelado, sua identidade é revelada. E eu tô aqui para te ajudar nisso. Se você quer a minha ajuda, quer caminhar comigo, me dê um ano que a sua vida nunca mais será a mesma. Assim como Esther foi treinada por 1 ano para se tornar rainha, assim como Radassa, melhor dizendo, né? A plebeia Radassa foi treinada por 1 ano
e depois de um ano ela se tornou a rainha Esther. Eu quero que você caminhe comigo por um ano. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. E você será minha amiga. Bom dia! Bom dia para vocês que estão aí no YouTube. Para vocês que vão ver gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já estou indo. Assista gravada essa mensagem, porque Deus, eu tenho certeza que Deus falou com você. O tema da live é como fazer uma oração poderosa para expulsar a amante da vida do seu marido. Eu fiz essa oração poderosa e aconteceu. Mas não aconteceu somente com a oração. Aconteceu depois da limpeza do meu coração. Aconteceu depois da liberação do perdão. Então, esses passos você precisa fazer. Não adianta você orar e querer que Deus transforme o seu casamento se ele não transformou ainda o seu coração. Se o seu coração tá cheio de raiva, de ódio, de rancor, se você não perdoa, não dá conta de perdoar, a oração não vai funcionar. Se você primeiro não se olhar, pedir para Deus sondar o seu coração, como Davi falou no Salmo, né? Sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Pede para Deus sondar se tem aí falta de perdão. Pede para Deus sondar se tem ranço aí, se tem ódio, se tem rancor. Coração do cristão não é a habitação desses sentimentos. Coração do cristão é a habitação dos frutos do Espírito. Amor, paz, bondade, longanimidade. E eu vou te falar, não tem melhor lugar para você ser testada, ser provada do que na sua casa. Porque às vezes nós somos boas em exercer bondade com os outros lá fora. Mas dentro de casa nós somos ruins. Nós somos egoístas. Eu era egoísta de um tanto e eu achava que não era. Quando as minhas filhas, que é menina, né? Menina adora usar perfume da mãe, shampoo da mãe. Quando as minhas filhas usavam meus perfumes, eu virava o Satanás. Então nós somos boas em ser boas lá fora, mas dentro nós não somos. E o Senhor chamou para nós darmos o melhor para nossa casa. Sermos boas dentro da nossa casa. Partilhar as nossas coisas, a nossa vida com a nossa casa. Principalmente você que é mãe de menina, deixa as meninas copiar você. Deixa as meninas modelar você, né? Deixa as meninas usar suas roupas. Eu te amo, Ranço. Eu tinha raiva quando as meninas usavam minhas roupas. Tô já mudando de assunto, né, gente? Tô mudando já de foco, eu sou dessas. Sou bem aleatória. Mas quando a gente não quer que a gente compartilhar, nem emprestar as roupas, é porque nós não estamos exercendo bondade. Não estamos exercendo bondade. O YouTube derrubou, caiu no YouTube. Coração da mulher cristã é para exercer bondade. É para exercer os frutos do Espírito. Beijos, amores. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. Busque a Ele no secreto, que eu tenho certeza que Ele vai te restaurar o seu coração. Se você quer andar comigo, venha para a mentoria Vida de Reino. Escreve Reino aí que eu vou te mandar o link para você acessar. Beijos.